Então, vamos lá. Eu dei uma atrasada porque eu tava em São José, né? Aí tive que vir aqui para Jacareí. A minha moto, eu tenho uma moto que é quase tão velha quanto eu, ela me deixou na mão no meio do caminho, mas consegui chegar aqui. Gente, eu não dei aula para vocês ainda, né? Então eu vou me apresentar, vou começar me apresentando. Eu sou o professor Lucas. Eu não sei, vocês estão no segundo ano, é isso? Segundo semestre, Segundo professor. semestre, primeiro ano, né? Então a gente nunca se esparrou lá na faculdade, né? É, Antigamente o pessoal conhecia bastante eu lá porque eu sou professor cheio de tatuagem, eu acho que o único cheio de tatuagem, então todo mundo acabava sabendo quem era eu, né? Bom, gente, eu vou dar a disciplina para vocês de computação gráfica, né? A aula de hoje vai ser bem de boa, só para a gente conhecer um pouco o conteúdo programático da aula, eu explicar para vocês como vai acontecer e a gente combinar algumas regrinhas, né? Eu acho que vocês já estão sabendo também que a partir do dia 16 a gente volta presencial lá na Univap, né? As disciplinas que são práticas, como a minha. Então a gente vai se encontrar toda quinta-feira lá, presencialmente lá na FCSAC, né? Eu vi aqui no portal que a turma de vocês tem pouca gente. Aí eu queria até ver com vocês se tem pouca gente porque o pessoal não se matriculou ainda, né? Ou se a turma é pequena mesmo. Vocês sabem me falar? A turma é pequena mesmo. Maravilha. Nesse momento é bom ter uma turma pequena, né? Porque aí, quando eu estou trabalhando com turma muito grande no laboratório, a gente vai ter que dividir em duas turmas, né? Então, eu ia ter que fazer um esquema, uma semana um, outra semana outra, passar exercícios online para o pessoal, porque a gente ainda não pode voltar 100% ainda, né? Tem as ocupações máximas dos laboratórios. Como a turma aqui é bem pequena, então a gente vai voltar direto com tudo a partir aí da. A gente tem mais uma aula online e na outra semana a gente já vai se encontrar lá. O que é muito legal, tá, gente? Eu acabei de receber aqui, por exemplo, a avaliação dos alunos que eu dei essa disciplina no ano passado, e realmente, assim, a grande reclamação é o quê? Ter aula de software, né, à distância, né, ter aula de editoração gráfica ou computação gráfica, que é o caso de vocês, fica meio complicado, por quê? Porque o que acontece? Muitos de vocês acabam não tendo software em casa, e quando tem o software, não tem um computador com uma velocidade legal, então fica difícil de fazer as coisas, né? Na Univap a gente tem um laboratório bem legal, né? Então acho que vocês nunca chegaram a entrar no laboratório lá, mas o laboratório de lá os computadores são bem bons, tá? Eu estava conversando com o Celso, que é o diretor esses dias, eles acabaram de aumentar as memórias que eram de 8 GB para 16 GB, né? Então, assim, praticamente eles têm lá os computadores com o mesmo potencial que o meu aqui de trabalho em casa. A única diferença é que eu uso plataforma Mac em casa, mas são computadores bem legais, tá? Então, o Patrick está falando aqui, eu achei que o híbrido era só a partir do dia 30, até onde eu sei, o Patrick, é a partir do dia 16, né? Se não mudou, porque infelizmente com esse lance da pandemia, as coisas acabam mudando toda hora, né? Então a nossa primeira aula lá já seria aí no dia 19, tá? Mas eu vou confirmar, qualquer coisa, se mudar alguma coisa, eu passo para vocês pelo AVA, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, aí a gente vai conversando e depois eu vou abrir para a gente sanar possíveis dúvidas. Hoje a aula vai ser mais curta que de costume, tá? Só para a gente ir esquentando, entendendo um pouco o que vai acontecer, para na outra aula, como eu vou mostrar aqui no conteúdo programático, a gente faça uma parte bem teórica, que a gente precisa ter uma base de apresentação bem teórica, mais chatinha, para quando a gente estiver no laboratório, a gente já conseguir realmente colocar a mão na massa, né? Porque eu estou aí há 1 ano e meio sem conseguir dar aula prática de um jeito prático, então estou com bastante vontade aí de dar essas aulas, tá? Então eu vou dar um share aqui. Cadê meu share screen?
tá? É importante, assim, esse link que eu passei para vocês, do Zoom, tá? Até o final do semestre, tudo que a gente precisa fazer, ó, de repente, alguém, sei lá, né? Tomara que não aconteça, mas apresentou sintomas de Covid e não pode ir para a faculdade, né? Então já guardem esse link, tá? Que esse link vai ser sempre os das minhas aulas, né? Eu não uso o Zoom da universidade, até para ficar mais fácil, então eu já deixo agendado, então as aulas de vocês pelo Zoom já estão agendadas daqui até o final do semestre, né? Então, se a gente tiver algum problema, se alguém tiver algum problema, eu vou fazer essa transmissão da aula lá da universidade sempre por esse link, tá? Se a gente tiver algum outro problema, ou eu mesmo não puder ir por algum motivo, né? A gente vai fazer essa transmissão através desse link. Vocês estão vendo a minha tela aí da apresentação? Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Eu vou explicar aqui um pouco para vocês, né, o que é a disciplina de computação gráfica, né, por que é importante a gente ter essa disciplina dentro do jornalismo, tá? Como vocês não conhecem, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco das minhas competências, né, como eu vim parar para ser professor de computação gráfica dentro da Univap, que eu já estou há 7 anos, vou para 8 já, e passar para vocês um pouco do conteúdo, né? Então, é sempre muito importante, gente, a gente analisar a nossa ementa, né, para a gente entender o que a gente vai trabalhar e por que a gente vai trabalhar isso, né? Eu gosto de deixar, já na primeira aula, vocês vão ver daqui a pouquinho, o cronograma aula a aula do que está planejado para fazer. Eu falo planejado porque muitas vezes depende muito do desempenho da turma, e assim, não, calma, a turma tem o melhor desempenho com a outra, não é isso. Mas muitas vezes o conteúdo anda mais rápido com uma turma, provavelmente isso vai acontecer com a turma de vocês, por conta de ser uma turma menor, né? Então, às vezes eu já peguei turma no laboratório com 40 alunos, aí fica difícil de atender todo mundo, né? A gente tem 25 computadores, se não me engano, então a gente começa a ter 2 alunos por micro, aí a gente tem que fazer os exercícios de uma maneira mais devagar para que todo mundo possa fazer, enfim, né? A turma de vocês, pelo tamanho que eu vi aqui, tende a ser mais rápido. E o que vai acontecer? A gente vai focar os estudos no Photoshop, a gente vai falar disso daqui logo mais, aqui um pouquinho na frente. E aí o que vai acontecer? Se a gente vê que está andando, a gente vai colocando mais conteúdo, mais exercício e trazendo mais ferramentas para vocês, né? Eu trabalho com Photoshop fazem 22 anos, né? Então, hoje a gente está no Photoshop CS, sei lá quanto, eu comecei no Photoshop 3, né? Então, o Photoshop, antes do Photoshop 3 não tinha nem cor, né? Era só preto e branco, né? Então, faz um tempão, eu comecei a trabalhar na área com 16 anos. Então, assim, tem muito, e até hoje, 22 anos depois, eu ainda não conheço todas as ferramentas do Photoshop, né? Não conheço todos os fluxos de trabalho no Photoshop, e a gente vai ver que é uma ferramenta bem dinâmica, né? Então, a nossa ementa aqui, ela está lá, avançar os domínios de software de edição gráfica e visual Adobe, tá? Então, eles colocam aqui Adobe porque eu, como professor, eu posso escolher começar com vocês ou pelo Photoshop, ou pelo InDesign, ou pelo Illustrator, né? Depende um pouco da dinâmica do professor. Como eu vou dar aí para vocês, né? Computação gráfica 1, 2 e editoração gráfica, então eu já tenho aqui um script na minha cabeça, né? O ideal é a gente começar pelo Photoshop. Para quê? Para a gente poder conhecer essa segunda parte aqui, o segundo sentença da nossa ementa, né? Que é a conceituação de imagem digital, pixel, resolução e formatos de imagem, tá? Imagem vetorial e bitmap, tipologia, essa palavra tipologia, eu trabalho com design, eu não gosto muito dessa palavra, o certo é que seria tipografia, mas está assim na ementa, depois eu explico para vocês qual a diferença de um para o outro. Cores e princípios de diagramação relativas às estruturas jornalísticas tradicionais e modernas, tá? Traduzindo toda essa lenga-lenga aqui. Tá? Na primeira parte do nosso curso, né, da nossa disciplina, a gente vai entender como as imagens digitais, né, as imagens digitalizadas são formadas, né, basicamente elas têm 2 tipos, o bitmap e a imagem vetor, né? O que faz da gente, na hora do processo de criação aí de uma página de revista ou de um site, ou de um conteúdo para rede social, escolher o vetor ou o bitmap,
quais são os prós e os contras de cada um, né? E como eu trabalho isso no meu fluxo de trabalho, tá? Então, essa é a segunda sentença, vai deixar bem claro isso. Tipologia, que é a tipografia, é o que a gente chama popularmente de fonte, quando a gente está no computador. A gente tem lá Arial, a Times, a gente tem no Word, no Photoshop, enfim, no programa que você trabalhar. A gente vai falar um pouco de cor, né? E os princípios de diagramação. O que é a diagramação? A diagramação é a hierarquia da informação dentro de um conteúdo, né? Então, o trabalho de computação gráfica ele é indispensável para lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com edição gráfica, a gente poder definir a hierarquia de como eu entendo que aquilo é um título, como eu entendo que é um tipo, que é um subtítulo, como eu faço com que as pessoas, né, se interessem em fazer rupturas dentro desse título, desse subtítulo, para que ela possa consumir de uma maneira mais eficaz o conteúdo que está ali, tá? Então, os nossos objetivos, né, são oferecer aos alunos e alunas condições de produzir conteúdo digital e impresso, utilizando as possibilidades visuais de software Photoshop, de forma que aumente o repertório para além das palavras. Tá? Explorar com os alunos e alunas técnicas básicas de diagramação, com foco na edição de produtos gráficos, como revistas e livros. Tá? Depende muito da turma, né? Geralmente, assim, né? Nesses próximos 6 meses, a gente vai ficar mais na produção gráfica livre para entender melhor as ferramentas do Photoshop, usar mais cartaz, pôster de cinema, essas coisas, do que produtos maiores como revista e livros, mas ele já é a base lá para a computação gráfica 2 para a gente trabalhar isso, tá? É sempre bom entender que a gente vai trabalhar o impresso, apesar de todo mundo falar, nossa, professor, mas não existe mais nada impresso, o impresso está acabando, o jornalismo é totalmente digital. Sim, concordo, eu sou uma pessoa que hoje já trabalhei muito editando livro, revista, hoje eu trabalho basicamente 99% do meu tempo, né, editando coisas digitais, inclusive vídeos, animações e por aí vai, né? Mas a gente precisa da base do impresso para que a gente possa entender como as coisas evoluíram até chegar no que a gente tem hoje, tá? As interfaces de atuação com as outras disciplinas, né? Então, essa disciplina funciona como base de compreensão das ferramentas, principalmente do Photoshop, possibilitando ao aluno pleno conhecimento do software e, por meio dele, planejamento e execução das diversas edições de imagem dentro de outras disciplinas, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Como a gente tem aí 4 aulas juntos, né? Eu preparei vários exercícios, preparei várias atividades, mas geralmente, né, a gente pega lá a professora Vânia, a professora a Beth, muitas vezes elas têm conteúdos que vão precisar aí da nossa mão de obra, né, de eu ajudar vocês a executar isso dentro do Photoshop e dentro de outras ferramentas. Então, eu quero desde já, deixar muito aberta a minha aula, para que se vocês tiverem um trabalho, alguma coisa que vocês tenham de outra disciplina que vocês acreditem que necessitem a gente trazer para dentro dessa aula e conseguir resolver com os conhecimentos que eu estou trazendo para vocês, deixar bem aberto para a gente trazer, reconfigurar esse cronograma que eu tenho de atividades aqui para a gente poder auxiliar os outros professores e as outras disciplinas através das ferramentas de computação gráfica e design, tá? Então, esses 3 pontos são muito importantes, se vocês entenderem, a ementa, qual que são os nossos objetivos com essa ementa, e essa abertura para as outras disciplinas, para que a gente possa ser ferramenta para o desenvolvimento de vocês. Então, eu vejo que quanto mais eu consigo integrar a minha disciplina como auxílio às outras disciplinas de texto, de composição de vídeo, e por aí vai, que vocês têm dentro do curso de jornalismo, mais fácil fica para vocês aprenderem e compreenderem como essas ferramentas vão auxiliar vocês no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Coisas importantes da gente entender, né? Isso aqui é super importante, eu não abro mão, né? Porque a gente fala assim, eu dou aula aí, né? 3 vezes por semana na Univap, né? Fora isso, eu tenho meu estúdio de design, e se a gente não tiver um mínimo um esqueminha nosso aqui para a gente conseguir aproveitar o nosso tempo,
esse trabalho, esse retrabalho que eu vou ter acaba saindo dentro do meu escopo, né? E o salário de professor, vocês sabem que não é lá essas coisas para eu ficar aí até o Natal resolvendo um problema de aluno que não se atentou a essas coisas, né? Então, frequência. Assim como vocês devem saber, desde o primeiro dia que vocês entraram na escola, vocês têm direito a 25% de falta, né? Que na nossa disciplina dá em torno de 18 faltas. Não, desculpa, 16 faltas, tá? Não são 16 dias, tá, gente? São 16 faltas. Cada dia são 4 faltas. Então, vocês podem faltar mesmo 4 dias no semestre, tá? Eu sou aqueles professores bem chatos, eu não tiro falta. Tem aluno que tem 18 avós para morrer durante o semestre, eu não tiro falta. É muito difícil eu chegar e falar assim, ok, né? Geralmente eu falo que é só ordem superior, então só quando vem da Vânia ou dos cargos acima de mim que eu acabo tirando as faltas, dependendo de mim eu não tiro, a não ser que sejam coisas combinadas antes, né? Então é muito importante vocês entenderem que eu vou fazer 2 chamadas com vocês sempre, tá? Uma às 7h15, tá? E a outra às 22h30, né? Então, às 7h15 a gente tem aí 2 presenças até a hora do intervalo, né? E às 22h30 eu tenho 2 presenças depois do intervalo, tá? Precisou ir embora mais cedo, teve algum problema? Antes de sair e ficar sem responder a chamada, converse comigo para que a gente já consiga abonar isso antes de acontecer, tá? Não façam, em hipótese alguma, gente, o que todo semestre alguém faz. Passa o semestre inteiro sem responder nenhuma chamada e no último dia, mas professor, eu estava aqui. A turma de vocês é pequena, é difícil acontecer isso, mas uma turma de 40 alunos, geralmente eu não sei quem é quem, né? Geralmente, né, eu tenho problema que às vezes não sei nem quem sou eu mesmo, né? Imagina lembrar das pessoas. Então, tomem muito cuidado com isso. A gente vai ter por bimestre uma avaliação teste de 10 questões, que provavelmente eu vou fazer com vocês ainda pelo AVA, então vou deixar lá a nossa prova, né, vai ser no laboratório presencial, só que vocês vão abrir e fazer dentro do AVA, porque é mais fácil para eu corrigir, é mais fácil para a gente ter documentação, é mais fácil para a gente ter todo o processo pronto lá. E uma atividade bimestral, que no semestre de computação gráfica 1, são todas individuais, tá? Então, não tem dupla e não tem grupo. Tudo que eu pedi para vocês vai ser plenamente viável se fazer dentro da sala de aula, porque eu compreendo que muita gente não tem o computador adequado, muito menos o pacote Adobe. A gente sabe que o pacote Adobe só pode ser usado dentro da universidade, o pacote que a universidade tem licença. Então, todas essas atividades que eu passar, vocês vão ter um tempo em sala de aula para desenvolver, né? Só não entrega se o quê? Se não fizer, se sair mais cedo, se faltar aula, aí depois, além da falta, vocês precisam correr atrás para entregar essa prática individual. Então, vocês já sabem que no primeiro bimestre a gente tem uma prova de 10 questões de múltipla escolha e tem uma atividade bimestral para entregar. Já já vocês já vão saber até qual a atividade que é. As atividades entregues fora do prazo é 0, né? Então, eu marquei com vocês para entregar no dia 16, não deu, entreguei no dia 17, na próxima aula você chega lá para mim ou fica me ligando, mandando mensagem no WhatsApp, não entregou no dia 0, tá? A não ser, mais uma vez, que a gente tenha um combinado antes, né? Então, por exemplo, você vai ter que fazer uma viagem ou você está com algum problema e você não vai conseguir estar naquele dia lá e falar, Lucas, eu preciso na outra semana, enquanto você estiver aplicando a prova, eu preciso fazer minha atividade. Depois da avaliação. Posso fazer? Pode fazer. Aí são combinados anteriores, né? Então, tudo que é combinado não sai caro. A média do bimestre sempre é a avaliação, mais a atividade dividida por 2, né? Então, a avaliação vale 10, a atividade vale 10, a gente soma os 5 mais os 6, divide por 2 e chega à média final do aluno, né? Tranquilo até aí, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper, tá? Sem problema. Hoje, excepcionalmente, eu não vou fazer as chamadas, tá? Porque é o primeiro dia, a gente está se conhecendo, não tinha nada avisado, né? Então, hoje vocês podem ficar tranquilos, a gente vai fazer a aula mais curta e não vai ter a chamada, tá?
Então, a gente precisa entender que a computação gráfica, né, a digitalização de todos os processos de comunicação, ela é um caminho sem volta, né? Então, por mais que eu, por exemplo, Lucas, seja um saudosista do livro impresso, né? Eu adoro o cheiro de papel, adoro, né? Eu trabalhei muito tempo em gráfica, então eu sou aquele cara que pega o livro, tem aluno que duvida de mim, chega com o livro, professor, que papel que é esse aqui? Geralmente eu consigo falar qual o tipo de papel que é, a gramatura, que é a espessura do papel, né? Eu consigo muitas vezes olhar para o livro e saber que tipografia que está ali, né? Então, assim, eu tenho muito esse saudosismo da parte impressa das coisas, né? Como estava falando, eu comecei trabalhando em jornal impresso, e aí eu ia para a gráfica, acompanhava o processo de impressão, depois eu trabalhei em gráfica, só que não tem jeito, né? Até por uma questão de sustentabilidade, hoje eu dou preferência para produtos digitais, né? E quanto mais as tecnologias, né, aumentam, né, essa impressão, esses processos de impressão foram mudando, hoje eles são mais rápidos, mais fáceis, mais viáveis, né? E tem muita coisa digitalizada, né? Então, a computação gráfica, que é o foco aqui do que a gente vai aprender, ela contribuiu e muito para isso, né? Porque o que acontece? Antigamente, para você escanear uma foto, né, e colocar essa foto num jornal impresso, era um processo que demorava muito, né? Você tinha que escanear essa foto, geralmente tinha um trabalho, na verdade, você nem escaneava, né? Você tinha um desenhista que ia desenhar sobre a foto, fazer alguns recortes, a reprodução não era tão legal, não era tão visível, tinha muita coisa para se fazer, era um processo muito longo, né? Hoje a gente não precisa nem escanear mais, a gente já tira a foto digital, né? Então tá aqui, eu sempre tenho uma câmera do meu lado aqui para me ajudar no dia a dia. Tá aqui, você vai, fotografa, tira, já coloca online, já trata. Aí às vezes você está fazendo layout da página, fala, não é essa foto que eu precisava, você volta, tira outra foto, faz de outra maneira, né? Então o processo digital facilitou muito isso. E é importante, é muito importante a gente entender que antigamente, e não faz muito tempo, 10 anos atrás, o jornalista ele era só o jornalista, ele era só o cara que escrevia. Muitas vezes ele nem digitava esse texto, ele chegava com esse texto lá num caderno, em alguma coisa, dava para o digitador, que passava para o computador, aí o editor ia olhar, que passava para o diagramador, que depois imprimia para ele fazer as correções, enfim, né? Era muito complexo, né? Com o advento da computação gráfica, hoje em dia o jornalista ele pode ser ao mesmo tempo o editor, o diagramador, o artista gráfico e até o publisher, né? Até o cara que coloca na rua, né? Para a gente entender, como vocês estão no primeiro ano, né? O diagramador é quem faz a composição pega os originais de texto e vai transformar ele em um layout, a gente vai falar bastante disso. Artista gráfico, né? Ou é o ilustrador, ou o cara que faz um infográfico, ou o cara que dá um retouch em foto e por aí vai, né? O editor é quem coordena tudo isso e o publisher é quem publica, né? Quem imprime, distribui, no caso agora, quem coloca online, né? E hoje em dia a gente pode, uma pessoa só, fazer tudo isso, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei, apesar de trabalhar com coisa gráfica, eu sempre gostei muito de escrever poesia, né? Então, antigamente era muito difícil, a gente fazia alguns fanzines, não sei se vocês conhecem algum fanzine, eram publicações bem baratas que a gente fazia através de mimeógrafo e de xerox, imprimia, xerocava e distribuía, né? Hoje eu já estou editando um livro, né, junto com o Paulo Barja, que também é professor de vocês aí, não sei se ele vai dar aula para a turma de vocês, mas em algum momento vai, né? A gente está pegando os nossos poemas, editando, vamos fazer as impressões e as distribuições, né? Então, antigamente isso era muito difícil de acontecer, né? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que te dá uma liberdade muito grande de como jornalista acabar trabalhando de ponta a ponta, poder ser o seu designer, definir melhor as suas coisas, né? Ter mais a sua personalidade, ele criou um problema que ele criou isso como um padrão, esse padrão multitarefas de mercado, né? Eu não sei se vocês já estão correndo atrás de estágio, mas eu vejo muitos e muitos alunos meus de jornalismo ficarem bem preocupados, que eles começam a ver estágio de jornalismo, e aí olha lá, mas está pedindo CorelDRAW, está pedindo Photoshop,
Aqui está pedindo noções de diagramação. Nossa, professor, eles pedem noção até de WordPress, eu não sei nem o que é WordPress, de site e tal. Então, essa aula vai tentar aqui, né, começar a introduzir esse pensamento multitarefa em vocês, né? Entender que o mercado hoje é assim, né? O mercado de comunicação, ele acaba muitas vezes por oportunismo dos empregadores e outras vezes por necessidade, confundindo um pouco as áreas e pedindo tanto de vocês que são do jornalismo quanto do pessoal que trabalha com publicidade ou com rádio e TV, que tenham noções de outras coisas que geralmente falam que não, mas isso não é minha área, né? Então, por exemplo, voltando um pouco no meu exemplo próprio, né? Há 2 anos e meio eu nunca tinha editado um vídeo, né? Nunca tinha editado um áudio, apesar de ter banda. Hoje eu faço edição de áudio, eu faço edição de vídeo, eu só ainda não estou captando vídeos, né? Apesar que eu acabei de fazer o clipe da minha banda, né? Acabei captando todo mundo sozinho, eu fiz, montei, tem um monte de problema, mas a gente tem que ir fazendo, a gente precisa, o mercado de comunicação, por conta da digitalização dessa comunicação, é muito rápido e exige muita coisa de você, tá? Continuando aqui eu vou passar para vocês, né, para a gente não ficar correndo atrás do nosso próprio rabo, para a gente ter a noção, tanto eu quanto vocês, de onde a gente está e aonde eu preciso chegar até o final do semestre. Eu já vou discutir aula a aula com vocês o que vai acontecer, o que deveria acontecer no nosso cronograma, né? Lógico que em alguns momentos a gente vai sair um pouco desse escopo, mas a ideia é ficar bem próximo disso, né? Então, a gente tem aqui agosto, né? A aula de hoje, a gente está falando aí sobre a apresentação da disciplina e vai mostrar para vocês um pouco as potencialidades do Creative Cloud, né? Vou explicar para vocês certinho o que é, o porquê que a gente tem que falar disso, né? Na outra aula, a gente vai falar sobre resolução, tamanho, formato de imagem, né? Então, resolução é o que a gente fala aí, né? Que é a qualidade da imagem, o tamanho, né? O peso, né? Tipo, quanto que essa imagem demora para carregar, ou por que eu preciso ter uma imagem tão pesada para o impresso, o formato da imagem, então vocês já devem ter visto aí JPEG, PNG, agora tem aquele WebPP que entrou agora, TIFF, PDF, alguns vocês já devem ter tido contato, outros pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar, né? E a gente vai descobrir que cada um tem um porquê, né? E cada um existe para alguma coisa, né? Aí já no dia 19, que aí eu já espero estar no laboratório, a gente vai falar aí sobre a última parte massiva de teoria, assim, sobre imagem vetorial e imagem bitmap, vai entender, né? Bitmap é um mapa de bits, a gente vai entender que basicamente tudo que a gente vê hoje, digitalmente falando, é um bitmap, né? Mesmo o arquivo vetorial, quando a gente está vendo ele, consumindo ele pela internet, ou por qualquer outro meio digital, a gente está consumindo ele em forma de um mapa de bit, né? Mas existem diferenças na hora de construir e na utilização disso, a gente vai falar sobre isso também. E aí, na outra aula, a gente já começa aí, né, com a mão na massa mesmo, a gente vai falar bastante sobre a configuração de área de trabalho do Photoshop, entender que existem milhões, né, infinitas maneiras de se configurar o Photoshop, né? Para que eu uso cada uma, por que é importante eu saber isso, como eu consigo facilitar o meu fluxo de trabalho, né, compreendendo essa área de trabalho do Photoshop, compreendendo as customizações que a gente consegue fazer dele, tá? Depois a gente vem para mais uma aula aí de Photoshop, as ferramentas de desenho e seleção. Gente, não se preocupem quando eu falo assim, ferramenta de desenho. Geralmente as turmas de jornalismo falam, eu não sei desenhar nada. Quando a gente fala ferramenta de desenho, é simplesmente a ferramenta que faz um quadrado, ou que faz um círculozinho, ou que faz um triângulo ou uma estrelinha, tá? Eu não vou querer que vocês peguem o Photoshop, né, e saiam aí fazendo ilustração digital. Não é isso. Essas ferramentas de desenho são ferramentas principalmente de desenho geométrico, e a gente entender, né, como eu posso usar um quadrado e um círculo para combinar e fazer uma outra imagem, coisas que vão ajudar vocês lá na frente depois na composição dos layouts de vocês, tá? E as ferramentas de seleção, né, que como eu seleciono uma imagem, como eu transformo essa imagem, o tamanho dela,
como eu seleciono uma parte da imagem, então, sei lá, eu quero tirar o olho, né? Essas ilustrações que a gente vê bastante, hein? O pessoal tira o olho e deixa o olho, deixa a figura sem olho, tá? Tem alguém que entrou aqui com o nome de usuário do Zoom? Eu vou pedir só para vocês tentarem sempre alterar o nome para o nome de vocês, tá? Para eu poder saber, porque a gente já deve ter visto na internet aí, tá acontecendo, né? Muitas invasões de sala de aula aí e alguns problemas, tá? Então, se a pessoa, até a pessoa saiu aqui, mas depois se quem for entrar sempre com o nome, tá? Então vamos lá, continuando aqui, gente. Vamos ver no chat, beleza? Até perdi um pouco aqui. Então, esse aí é agosto, né? Vamos lá. Aí a gente começa aí o mês de setembro, né? A gente não vai ter folga, a gente tem um feriado para quem tem aula segunda e terça, a gente vai diretão, né? Então a gente vai falar lá no dia 2 de setembro, né, sobre o Photoshop trabalhando com camadas, a gente vai entender o conceito de camadas, eu não vou falar disso muito agora, né? Mas o conceito de camadas é fundamental para trabalhar com Photoshop, né? Depois, quando a gente chegar lá, vocês vão entender. Então, essas montagens digitais que a gente vê, né, que colocam lá um carro no meio da piscina, um navio na neve, essas coisas, a gente vai ver a importância de entender o conceito de camadas e aprender a trabalhar com camadas, tá? Para que a gente possa usar o Photoshop na plenitude dele das ferramentas, tá? Logo em seguida, a gente vem com o ajuste de camadas, então a gente vai ver como tratar a imagem, né? Como melhorar a imagem, como alterar a cor, como alterar a nitidez, tirar a mancha, tudo através do ajuste de camadas. E aí, no dia 16, a gente para fazer... digitei errado aqui, eu esqueci de falar para vocês, eu tenho dislexia, então vocês vão ver muito eu trocar letra de lugar. Então, se vocês verem alguma palavra, fala, Lucas, não entendi, eu não ligo, tá? Pode falar, nossa, tá escrito errado, porque muitas vezes eu falo para vocês aonde e tal, então eu troco muitas letras, tá? Principalmente o P pelo B e o F pelo V, então dislexia é complicado. Aí eu vou ver 2 horas depois, ó, eu fiz isso aqui na semana retrasada, estou vendo agora, né? Que é o nosso primeiro exercício, que vai ser a colagem digital. É uma colagem digital livre no sentido de formato, ela não vai ser para nada, mas eu vou dar uma temática para vocês, né? Vou dar algumas imagens para vocês escolherem para que a gente possa fazer essa colagem digital. Ela vai ter algumas necessidades em relação ao número de camadas, ao número de ajustes por camadas, enfim, as alterações todas que as figuras de desenho, tudo que a gente viu nesse primeiro bimestre vai estar aí dentro dessa atividade, né? Então, vocês vão ter aula do dia 16 de setembro, tá? Para fazer todinha essa colagem digital e entregar para mim pelo AVA, tá? Então, tudo que a gente for entregar, nada vocês vão levar para mim na faculdade, nada vocês vão mandar por e-mail, é sempre, tá, as entregas pelo AVA, porque fica mais seguro para todo mundo, e se a gente tiver aí uma quarta onda, terceira onda de Covid aí, precisar estar em casa, não tem aquela coisa, onde ficou, já está tudo lá no AVA, tá? Tomara que não aconteça, mas é bom a gente usar a ferramenta, tá? No dia 30, né, eu sempre costumo usar uma aula toda para dar uma devolutiva para cada um, né? Então, eu vou pegar um por um, mostrar, explicar o porquê da nota. Primeiro eu faço a revisão da avaliação com todos, né? Explico para todos. Aí quem tiver dúvidas da avaliação eu abro e depois eu vou olhando o trabalho de um por um no computador, tá? Explicando os conceitos, explicando as melhorias e onde você precisa trabalhar, tá? Porque Photoshop, Illustrator, Design, tudo que a gente vai ver é prática. Então, se eu não chegar lá e não mostrar para você exatamente o que você precisa rever, você não vai pegar não vai pegar o jeito de fazer as coisas, tá? Então, quem fala assim, nossa, eu nunca mexi no computador, eu não tenho o menor dom para isso, podem ficar super tranquilos, tá? Geralmente, assim, tem muito aluno que chega e fala assim, nossa, eu detesto computação gráfica, eu não quero nem fazer essa disciplina, e depois sai assim, pô, hoje, se não gostando da disciplina, mas sai tipo assim, hoje eu consigo resolver alguma coisa
pelo Photoshop e pelos outros softwares gráficos, tá? Aí a gente termina assim em setembro, ok? E aí a gente entra em outubro. Outubro a gente vai voltar lá falando sobre Photoshop, as ferramentas de texto, então a gente vai ver como trabalhar o texto, como trabalhar tamanho, especificações de resolução de texto, tudo isso que a gente precisa ter. Logo em seguida, a gente vai ver o parágrafo, então o texto, quando eu falo caractere, né, as letras, né, as propriedades da letra, e a gente entra ali em relação às ferramentas de parágrafo, né, que aí são os textos dentro dos parágrafos, e aí a gente vai até o layout e grades, tá? Os grids, que a gente fala grids, que são o quê? Como a gente planeja visualmente o espaço de uma página, tá? Então, aí é uma partezinha mais teórica, mas eu vou fazer ela demonstrando para vocês e pedindo para que vocês façam exercício, que a parte teórica mesmo do grid lá, de entender de onde veio, por que é assim, por que é assado, a gente vai fazer lá no Computação Gráfica 2, que é dentro do InDesign, que é a ferramenta mais correta para a gente trabalhar aí os grids, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aí, gente, a gente chega aí, vai ter a feira do TCC, a gente não tem aula aqui nesse dia. Depois a gente tem a atividade 2, que é a capa de revista on-off. O que é isso? A gente vai ter a mesma ideia e a gente vai formatar ela para uma revista impressa e formatar ela para como se fosse a página inicial de um portal de notícias, tá? Então, a gente vai, através dos grids, né, conseguir formatar esses textos que eu vou dar para vocês, essas chamadas para esses dois formatos, para que a gente consiga compreender aí esses dois formatos, tá? Aí a gente já entra em dezembro, ok? E acabou o nosso semestre, é super rápido, né? A gente tem a avaliação bimestral de novo, a entrega dessa atividade. No dia 9 eu tenho a devolutiva, que aí já não é obrigatório, né? Vai lá quem quer, né? Aí, a partir daqui, gente, a partir do dia 2 já não conto mais falta, tá? E aí a gente tem a avaliação final e o exame. Detalhe, o nosso exame é prático, tá? Então, se eu tiver o exame, se você chegar a ficar com o exame, ele não vai ser um questionário para responder no AVA, ele vai ser uma prova prática, tá? Realizada através lá no laboratório ou através do Zoom, tá? Aí a gente conversa depois, depende muito de como andar aí, beleza? No dia 20 vocês não têm aula, mas aí a entrega final de notas e frequências. Mais uma vez, olhando lá atrás, falando com vocês, não deixem, né? Aqui na avaliação final, se vocês já tiverem, já souberem suas faltas, já souberem tudo, até aqui a gente consegue conversar, até essa semana. Depois, aqui do dia 17, fica meio difícil, né? Aí chega aqui no dia 20, eles trancam o sistema, a partir do dia 21 eu não posso mexer em nada, nem falta, nem nota, não tenho o que eu possa fazer, tá bom? Bom, essa é a primeira parte da nossa aula aí, né, falando sobre, né, a ementa, as interfaces, mostrando para vocês o nosso cronograma, explicando um pouquinho. Aí eu queria saber de vocês querem ir direto, né? Estou vendo que agora é 8h20, tá? Vocês querem ir direto, querem tirar dúvidas, a gente faz sem intervalo e depois eu já libero vocês, ou vocês querem parar e voltar às 9h? O que é melhor para vocês? Bora. Bora? Então, vamos embora então, tá? Eu falo isso porque tem turma que fica morrendo de fome, né? Eu sou uma pessoa que fica morrendo de fome, não é o caso hoje, né? Eu parei um pouco aqui, né, para explicar para vocês que tudo isso que eu estou falando, as duas disciplinas de computação gráfica, elas são muito focadas hoje em criar, em desenvolver em vocês as ferramentas necessárias para a revista Laboratório, que é o FOCA, que eu imagino que vocês ainda não tenham tido contato, né? Porque como tá tudo muito offline, é capaz de vocês nunca nem terem visto o FOCA, né? Mas o FOCA é uma revista, né? Hoje ela tem 36 páginas, ela é desenvolvida, diagramada pelos alunos, escrita pelos alunos, fotografada pelos alunos, ilustrada pelos alunos de jornalismo, tá?
onde lá na frente o professor Fred, eu não sei se você já tiver algum contato com ele faz a parte da edição de texto, né? Então ele é o editor-chefe da revista, e eu, junto com vocês, faço a parte de editoração gráfica e edição gráfica, né? Eu botei algumas páginas do Foca aqui, que é o último Foca que a gente está finalizando com os alunos, né? O Foca, ele é ainda muito focado no offline, no impresso. Ele era uma revista que até antes da pandemia era impresso, né? A partir do ano que a gente teve a pandemia do ano passado e esse ano a gente não teve mais as edições impressas ainda, né? Pretendo voltar a ter. E eu quero também, com a turma do Foca desse ano, chegar a fazer alguma coisa do Foca interativo e digital, tá? Usando as ferramentas do InDesign, que vocês vão ver lá no Computação Gráfica 2 e que essa turma já viu. Então, quando eu entrei na Univap, eu entrei por conta dessa revista, né? Ela não era uma revista, era um jornal de 8 páginas com a capa colorida e todos os miolos em preto e branco, né? Então, através aí das ferramentas, né, do conhecimento dessas ferramentas de design e de computação gráfica, a gente conseguiu, praticamente com o mesmo orçamento, transformar ele numa revista um pouco menor. Eu não tenho nenhuma aqui, mas um pouco menor, toda colorida, né, paginada, outro processo de coisa bem mais legal de se ver, né? Eu deixei aqui nessa apresentação, que vai estar lá para vocês, ó, um link onde vocês conseguem acessar todos os focos online, tá? Todos que estão online, PDF, tá? Então, tipo assim, não é um arquivo interativo, nem um e-book, é um PDF da versão impressa que está online. Então, se a gente pegar aqui, ó, lá no ano 18, que na verdade é em 2017, né? A gente tem o Foca, que foi a primeira grande alteração que a gente fez, que a gente deixou toda a revista em 2 cores, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Estamos sim, Sim, professor. professor. Beleza. Então, que ele era página dupla, mas todinho trabalhado em 2 cores, então era só o azul e o preto, né? Então, mas já foi uma mudança bem legal. A gente já mudou o formato, que já era aquele formato standard de jornal grandão, para uma revista tabloide, né? A gente conseguiu melhorar o trabalho com imagem, né? Deixar páginas duplas para os alunos, que antes tinha 2, 3 alunos escrevendo na mesma página, né? Isso tirava um pouco aí do interesse do aluno, tal, para fazer. A gente chegou nesse formato que foi bem legal. Eu acabei fazendo ele durante... valeu, Patrick, os alunos agradecem. Eu acabei fazendo ele durante 2 anos, 1 ano e meio, aí eu saí, né? Eu saí, quem continuou foi o professor Vinícius, que não está mais com a gente, né? E ele continuou nesse sistema de 4 cores, de 2 cores, desculpa, né? Então a gente tem aqui um ano todinho, foi assim, a gente usava ou azul e preto, ou o magenta e preto. Depois a gente vai explicar para vocês o porquê dessas cores. E aí, quando eu retornei, né, eu falei assim, não, peraí, a gente precisa fazer mais uma mudança. E aí a gente chegou nesse formato que está hoje. A gente diminuiu um pouco ele de tamanho, por conta, né, de aproveitamento de papel, para a gente conseguir otimizar a verba. E hoje a gente tem aqui, né, um processo que são todas as páginas coloridas, né? Então dá opa, essa propaganda aí é do aplicativo aqui que eu uso para colocar online. Não tem nada a ver com Foca, não. Mas eu preciso esperar ela passar, que senão a gente não consegue passar para outra página. Inclusive, é uma propaganda do Adobe Stock, que já a gente vai falar dele. Eita! Pô, não está deixando eu ver aqui, mas vamos que vamos. Né? Então, assim, é bem mais legal, né? O impacto das fotos coloridas é bem mais legal, o aluno se sente, né, mais propenso a trabalhar a fotografia, a trabalhar a ilustração. Então, foi uma mudança bem legal. Depois disso, já foram em várias edições, né? Se não me engano, 1, 2, 3, mais 3 ou 4 turmas. Esse é o último, né, que é da onde a gente tirou aquelas imagens, é o último do ano passado. O desse ano ainda não está finalizado, que a primeira edição a gente tem que ter 4 edições por semestre, por ano, mas a primeira edição geralmente demora mais, porque os alunos, né, estão ali
voltando a compreender a diagramação e a usar os aplicativos, e depois as outras 3 ficam no segundo semestre. Tá? Então, assim, é bem diferente daquilo que a gente tinha antes, né? E agora é o que eu falei para vocês. A minha ideia nos últimos 2 anos aí, a pandemia atrapalhou um pouco a gente, é ter uma versão digital no sentido de ser um portal, né? Variar como um portal, inclusive, como eu dou aí também a disciplina de a produção para novas mídias, às vezes para a turma de jornalismo, mas principalmente para as turmas de rádio e TV, a minha ideia é que futuramente a gente consiga trazer no Foca link para outros tipos de conteúdo, como podcast, como webcast, por aí vai, né? Então, eu quero fazer essa expansão aí, eu preciso que, na hora que eu estava conseguindo desenvolver isso com algumas turmas, veio a pandemia e a gente teve que dar uma recolhida aí, mas esse ano eu acho que a gente retoma, tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, eu deixei esse link onde vocês conseguem acessar, porque vocês vão trabalhar o Foca daqui a 2 anos. Mas é legal vocês começarem a ler e a consumir o Foca, porque a gente vai ver muito, né, que a diagramação ela é pegar o original. Patrick, pode falar. Não, é que eu queria perguntar um negócio do Foca, mas pode terminar sua linha de raciocínio aí, daqui a pouco eu falo. Você vai falar, vai escrever, Patrick? Ou foi só um toquezinho? Você tá me ouvindo? Peraí. Oi, desculpa, meu microfone desconectou aqui, meu fone de ouvido. Pode falar, Patrick. Tá. Eu tinha chamado antes, mas não tinha ouvido. Eu só ia perguntar sobre o Foca, se todas as ilustrações são feitas pelos alunos ou se é utilizado alguma coisa de banco de dados, comprado, alguma coisa assim. Infelizmente, assim, né, a gente não consegue com que todos os alunos desenvolvam a ilustração, sabe? Seria um sonho tudo ser ilustrado, fotografado por vocês. A gente trabalha com o que o aluno consegue, tá? Então, muitos alunos não conseguem ilustrar, então tem ilustrações que são minhas, né? Então, às vezes, deixa eu até voltar aqui, nessa edição tem uma ilustração que é minha. Não é nessa, é que não está online ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu ilustrei aqui. Então, a gente tem algumas maneiras, né? Tem aluno que usa banco de imagem free, tem aluno que contrata ilustrador, né? Tem gente que contrata ilustrador, até fotógrafo. Tem aluno que ilustra, tem aluno que chama aluno de outra disciplina para ilustrar, né? Então, a gente tem um aluno de rádio e TV que eu acho que se formou no fim do ano passado, o Elias, que ele ilustrou assim muita coisa do Foca, né? Eu até posso pegar algumas ilustrações dele aqui para mostrar para vocês. Nesse aqui não tem nenhuma minha, não. Mas aqui, por exemplo, essa capa é do Elias, né? Essa capa foi ele que ilustrou. Então, assim, ele era um aluno que tinha um estilo de ilustração bem legal, ele acabou ilustrando matéria de muita gente, né? E é claro, quando o aluno tem a ideia de desenvolver uma ilustração, por exemplo, nesse caso aqui, o aluno tinha essa ideia de desenvolver a ilustração em cima da foto do Sócrates e ele não sabia como fazer. Então, eu auxiliei ele a conseguir desenvolver essa ilustração. Então, a ideia que vocês trouxerem, a gente vai tentar desenvolver, né? Às vezes eu vou chegar para você e vou falar assim, cara, esquece, não dá, né? Vamos fazer uma foto ou vamos chamar um ilustrador e por aí vai, né? Aqui, por exemplo, ó, são ilustrações que eu desenvolvi junto com a aluna, em cima de foto, e aqui a gente brincou de fazer uma tipografia que parece que está escrito em coreano, mas na verdade o que está escrito aqui é Coreia do Norte, tá? Então a gente criou, eu e ela ali esboçamos uma tipografia que parecesse aí, né, os kanjis norte-coreanos, mas na verdade que eu acho que nem chama kanji, mas a gente desenvolveu isso junto. O Eric falou que já fiz algumas coisas pelo Illustrator, é bem legal para criar, é bem legal, eu trabalho muito no Illustrator, né? Então, por exemplo, Patrick, se você tiver uma ideia, se falar, eu não sei ilustrar, a gente pode tentar resolver com as ferramentas, né? Isso aqui é uma ilustração que eu fiz junto com o aluno em cima da foto também, então a gente vai usando o que o aluno tem, né? E se a gente tiver alguém que ilustre muito bem, a gente faz ele ilustrar todas as matérias, não tem problema também não. Então, por exemplo, fotocolagem, isso aqui o aluno que fez também, ele quase me matou, inclusive. Eu fiz ele
ele escaneou aqui, sei lá, mais de 150, uma coleção do cara de mais de 150 cartões de telefone para a gente poder montar essa ilustração aqui. Escaneou, inclusive, as fichas também de telefone, né? E aí a gente montou essa fotomontagem aí do orelhão, né? Então, eu trabalho muito com os alunos dentro do Foca Fotomontagem, porque é mais fácil de fazer do que a ilustração. Aqui, ó, a aluna chamou uma aluna de publicidade também para ilustrar. Então, aqui a infografia foi toda a aluna que desenhou. Então, a gente vai mesclando. E quando não tem jeito mesmo, a gente não consegue nada, tá já atrasado, precisa fechar. Aí o que a gente faz? Banco de imagem, tá? Então, eu tenho alguns bancos de imagem que eu uso, aí eu falo para o aluno, escolhe lá e a gente consegue desenvolver assim em cima disso, tá? Então, a gente vai trabalhando de algumas maneiras diferentes aí. Então, eu deixei aqui o link do Foca, né, para que vocês possam ter contato com isso e entender que tudo que a gente está desenvolvendo agora em relação à computação gráfica é muito focado em dar vida a essa revista Laboratório, tá? Que, para mim, assim, na parte de gráfico, né, e gráfico que eu falo não é de impressão, mas de formatação, eu acho que é o que dá bastante base para os alunos da Univap. Então, eu tenho muitos alunos da Univap, desde que eu estou aí, alguns que foram para até formar em jornalismo e depois foram para a área de design. Eu tenho aluna na USP fazendo mestrado em infografia, mestrado em infografia, né? Então, assim, eu posso me gabar um pouco aí de ter dado uma cara e ajudar os alunos a encontrarem outras coisas para o jornalismo, além de simplesmente as matérias, de ser âncora de TV e por aí vai, né? Achar outros formatos da gente trabalhar o jornalismo e a comunicação, tá? E isso tudo a gente faz usando aqui o Adobe Creative Cloud, né? E o que é o Creative Cloud? Né? E o que é esse Adobe? Né? Infelizmente, né, o uso do Adobe é um pouco, eu não concordo muito, que é um pouco um monopólio, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente tinha pelo menos aí 4 ou 5 empresas que forneciam softwares para edição gráfica e para computação gráfica, né? Que era a própria Adobe, a Aldus, que era dona do antigo PageMaker, que é o que deu origem ao InDesign. A gente tinha a Macromedia e o Quark, que eram softwares diferentes de edição gráfica, né? A Adobe acabou comprando todo mundo. Eu acho que a única que ela não comprou ainda foi a Corel, né, que também tem os programas de edição dela. E hoje a gente tem a Affinity, que entrou no mercado depois, que tenta competir com eles aí. Mas é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a partir do momento que a Adobe... E aí é uma coisa que a gente precisa entender, até para vocês, professor, por que a gente não faz com software livre que eu posso usar na minha casa? Professor, por que eu não posso fazer no CorelDRAW? Professor, por que eu não posso editar a imagem num programa online? A Adobe, eles foram muito espertos, né? A partir do momento que eles compraram essas empresas todas, eles conseguiram fechar o software deles como um padrão de mercado. Então, hoje, se eu estou trabalhando no Photoshop, eu consigo muito rapidamente fazer a interação daquela imagem que eu estou trabalhando no Photoshop com o layout que eu estou diagramando no InDesign e com o logotipo que eu criei no Illustrator, a ilustração que eu criei no Illustrator, tá? Se eu faço uma ilustração, por exemplo, em CorelDRAW, eu vou ter que fazer alguns processos até eu conseguir colocar dentro do InDesign. Se eu precisar atualizar, eu vou ter que refazer todos esses processos. Ou seja, eles monopolizaram e criaram um fluxo de trabalho que foi adotado como fluxo de trabalho para o mercado como um todo. E aí vem uma questão, né? A Adobe conseguiu fazer isso não só na parte de impresso e de layout, eles também são referência para a parte de vídeo, né? Então a gente tem o Premiere Rush, que é para a rede social. A gente tem aí o After Effects, todos são programas que a Adobe acabou comprando e colocando dentro desse pacote delas de software, né? A mesma coisa com a edição de áudio, né? Um dos softwares mais usados hoje para propaganda e para edição é o Audition, né? Que é um software de áudio também. A gente tem outros, tem o Vegas e tal, mas
a edição profissional mesmo, ou é feita no Pro Tools, principalmente para o pessoal de música, ou no Audition, que é mais a galera de publicidade, propaganda, podcast, por aí vai. Mais uma vez, a gente tem essa facilidade de integração entre os aplicativos, né? Então, por exemplo, eu edito o meu áudio do meu podcast, ao contrário, né? Do meu vídeo, né? Para um programa web, eu editei lá no Premiere. Aí eu quero tirar só aquele áudio para um podcast, né? Esse tratamento vai ser feito dentro do Audition de uma maneira muito fácil. Inclusive, eu consigo o áudio que está lá dentro do Premiere, né? Tratar no Audition e devolver para o Premiere para que ele fique melhor, mais audível e por aí vai, né? Então, a Adobe fez isso de uma maneira muito, muito legal, né? Só que o que acontece, né? O que é extremamente legal da Adobe é o investimento deles em tecnologia e em novidade, né? Antigamente, todos esses aplicativos eram comprados separadamente. Então, eu queria o Photoshop, eu ia lá comprar o Photoshop, o Illustrator. E o que acontece? Tem como eu tratar, tem como eu fazer um layout dentro do Photoshop? Tem. É correto? Não é correto, né? E antigamente a gente ficava assim, que a gente pegava e arrumava ou craqueado, ou comprava pirata, ou comprava original, um software específico e ficava preso naquilo, né? A Adobe percebeu que não era o correto, que ela precisava, né, ter várias interfaces diferentes. Então, assim, ela criou o primeiro Creative Cloud, né, que nem tinha era o Creative Suite, né, porque não era online, que era comercializar licenças, né, de um pacote de aplicativos, onde cada um fazia uma coisa, né, e aí eu poderia ter especialistas em cada um desses aplicativos e também ter generalistas que soubessem mexer um pouco em cada um para fazer essa gestão. Mais uma vez, eles olharam na frente, estava todo mundo pirateando, eles falaram, peraí, vamos mudar esse negócio. Eu mesmo ganhei muito dinheiro pirateando o software da Adobe, né, durante a faculdade. E aí eles criaram o Creative Cloud, que é tudo isso online, né? Então, com a assinatura deles hoje, né, eu tenho assinatura de professor que tem um desconto legal, para vocês tem também como aluno, eu consigo, por exemplo, usar o Creative Cloud na minha casa, na faculdade, na empresa onde eu estou prestando serviço. Então, eu vou lá, baixo os aplicativos lá, uso, e quando eu tiro a minha senha, ninguém pode usar mais, né? Então, ele fica sendo meu para eu usar onde for necessário, sem essa necessidade de pagar um valor muito exorbitante para comprar uma versão que daqui 2, 3 meses vai estar obsoleta. Mais uma vantagem do Creative Cloud, né? Ele é atualizado constantemente. Antes você tinha atualização a cada ano, ano e meio. Agora eles estão sempre lançando ferramentas. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, né? Não só ferramentas, mas eles lançam direto webinars, lançam aulas online que você tem acesso, só que a grande maioria do conteúdo é em inglês, né? Às vezes fica meio difícil de acompanhar, enfim. Mas é uma evolução grande, né? Por isso que eles conseguiram dominar o mercado. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Gente, é ilusão a gente, de repente, achar que eu não vou fazer nada disso, eu tenho um primo meu que tem uma licença do CorelDRAW, eu vou aprender o CorelDRAW, vou fazer pelo Corel. Você pode fazer coisas lindas. Eu trabalhei com Corel há muito tempo. Eu já vi aluno meu fazer animação, um filme pelo PowerPoint, e eu ficar assim, cara, como que você fez isso? Uma coisa extremamente legal. Só que assim, fora para o mercado, a suíte Adobe virou referência, né? Então, se a gente não tivesse isso dentro da faculdade, vocês já estariam saindo com 10 passos atrás de quem tem esse software. Eu, por exemplo, quando eu me formei, nem faz tanto tempo, tem... Esses dias eu estava olhando aqui, tem 10 anos que eu me formei, a gente não tinha aula de software na faculdade, né? Então, eu tive que sair, ou eu aprendia na marra, como eu fiz, ou como um monte de aluno, de amigo meu, que foi lá e pagou, né, formações de Adobe na Eng, na CERT e outras escolas que eram muito comuns só de software, né? Então, a Univap, né, ela tem esse foco aí de dar essa parte tecnológica para vocês, de dar esse acesso que é bem importante, portanto, aproveitem. Só que aí a gente tem outra questão sobre a suíte, que eu vou explicar já para vocês,
que é isso daqui, ó. O que a gente usa hoje? Não só dentro da Univap, mas no mercado quase como um todo, né? No mercado aí da parte de edição gráfica, né? A gente usa aqui o Photoshop muito, né, para edição de fotos, montagem de fotos, tá? O Illustrator para bastante ilustração e arquivos vetoriais, que a gente vai ver, né? E o InDesign para diagramação de revistas, aplicativos e por aí vai. Então, a gente usa basicamente 3 softwares da suíte Adobe. Quando a gente trabalha com vídeo, a gente vai usar outros 3. O Photoshop sempre está em todos, o Premiere para edição e o After Effects para motion, né, que é a animação. Aí, quando a gente está trabalhando com áudio, a gente vai usar lá o Audition e o Premiere. Quando você trabalhando com web, né, antigamente era o Dreamweaver, o Photoshop, agora é o Photoshop e o Adobe XD. Né? Só que a gente esquece que aqui, ó, a suíte Adobe é muito maior do que isso, né? Esses são aqui os aplicativos que a gente tem na versão hoje os principais, né? Então a gente tem Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign, Premiere, o XD, Lightroom, o Audition, Dreamweaver, Spark. A gente vai falar daqui a pouco do Spark também, que eu vou pedir alguns exercícios para vocês em Spark que vocês vão se divertir, é gratuito. Né? O Animate, que é um programa de animação também, e o Fuse, Dimension, Character Animator, InCopy, que também se usa, os jornalistas usam bastante em grandes publicações, que é um gerenciador de edição, tá? O Magic Encoder, o Premiere Rush, que eu falei que é só para a internet, fontes, portfólio, estoque, esses caras aqui são bem interessantes para a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, o que eu quero fazer com vocês nessas aulas também é dar uma intensificada nas possibilidades que a gente tem através de uma conta Adobe, tá? Mesmo uma conta gratuita, tá? Então, tem coisas aqui que a gente tem acesso com uma conta gratuita, tá? Eu vou sair aqui, vou dar um stop share rapidinho para eu mostrar para vocês o meu Adobe aqui e mostrar para vocês algumas coisas que a gente não vê muitas pessoas usarem e que é legal, tá? Então, aqui agora que vocês estão vendo é a minha plataforma do Adobe, né? Do Adobe Cloud, né? Do Creative Cloud, né? Então, o que acontece? Ó, foi o que eu falei para vocês, né? Ele tem atualizações quase que mensais, né? Então, ele já está falando aqui para mim, né? Eu tenho todos os aplicativos aqui, mas ele está falando aqui para mim que eu já tenho disponível aqui duas atualizações. Uma do Illustrator, ele fala que eu tenho que atualizar, e uma do XD, que é um programa de geração de protótipo de internet, tá? Eu já vou até deixar fazendo o update aqui para depois eu poder voltar. Aí ele mostra aqui para mim os que foram feitos update recente, né? Eu tenho todos os aplicativos e ele mostra as categorias, o que eu tenho disponível por categoria aqui, né? Então, foto, ele vai mostrar lá o Lightroom, Photoshop, o Lightroom Classic, né? Que são quem trabalha, não sei se tem alguém que gosta de fotografia, que é entusiasta de fotografia, usa muito o Lightroom, conheço muita gente que usa o Lightroom, né? O Adobe Stock, que é o banco de imagens da Adobe, mas ele é um pouco caro. O Bridge, que é um gerenciador, né? E aqui o Showcase eu vou deixar para falar por último aqui, desses aqui, tá? Graphic Design, ele vai ter lá o Illustrator, Photoshop, InDesign, que é o que a gente vai trabalhar mais. Vídeo, ilustração, aí ele vai colocar ali ó, o social media, né? Então ele tem o Photoshop Câmera, que é para você capturar e share foto direto no celular, né? O Spark, que a gente vai falar dele, o Premiere Rush, que é um Premiere mais básico, e por aí vai. E ainda tem os aplicativos betas, né? O Illustrator Beta, Premiere Beta, que são testes, né? Você consegue baixar para você testar algumas coisas que ainda não estão validadas para ele, mas você pode se cadastrar, baixar, fazer testes e mandar retorno para eles, né?
O que é legal aqui é isso aqui, ó, os links, né? A gente tem o estoque, como eu já falei, tem as fontes, então antigamente fonte é uma coisa muito cara, né? Mas se você colocar aqui, por exemplo, no browse fonte, tem várias tipografias muito legais que você pode fazer download para o uso dentro da Adobe, né? Então, isso aí pode criar uma riqueza muito grande de possibilidades dentro do nosso desenvolvimento aí, tá? Os tutoriais que eu falei para vocês, opa, até foi o link que eu cliquei, né? O portfólio, que você consegue criar um site de portfólio para você, e o Behance, que é a rede social aí do criativo, não sei se alguém já conhece, já viu o Behance, né? Ele tem designers, fotógrafos, produtores, ilustradores do mundo inteiro que vão compartilhando desenho lá, é bem legal para a gente ter aí como referência. E a comunidade de suporte, tá? Só tem um problema, tá? O Behance é gratuito, né? O portfólio é gratuito, os tutoriais são gratuitos. O resto aqui é tudo pago, né? E o que acontece? Pô, mas é caro. Realmente não é tão barato, né? A assinatura da Adobe hoje está em torno de R$120. Para professor e aluno. Você tem direito a tudo isso, mas mesmo assim é caro. Só que tem uma diferença, né? Cada assinatura vale para 2 computadores, né? Então, de repente, aí, para quem já está trabalhando, para quem já está focado na área, às vezes vale a pena o investimento aí, dividir com um colega para poder ter acesso a tudo isso, tá? Vamos voltar lá para a apresentação. Deixa eu dar um stop share aqui. Voltando aqui, Chrome. Então, por exemplo, eu estava falando do Spark, né? Opa, onde foi parar? Aqui. Espera aqui. Sumiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Então, acho que deu pau aqui na apresentação. Espera aí. Deixa eu ver que eu consigo voltar ela aqui. Aí vai voltar. Minha internet deu uma oscilada aqui. Deixa eu fechar algumas abas aqui para melhorar o nosso desempenho. Eita, espera aí, gente, desculpa. Eu sabia que quando eu trocasse de um para o outro, isso poderia acontecer. Então, assim, enquanto tá dando esse probleminha aqui, a minha internet que está oscilando, eu vou falando com vocês, né? O Adobe Spark, né? Eu acho que é a ferramenta mais legal do Adobe hoje. Eu consigo trocar, né? Ele é gratuito, eu consigo fazer uma série de apresentações, até gerar vídeos e layouts dentro dele, né? Então, ele ajuda muito hoje a gente nesse trabalho, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos ver dentro do nosso AVA se aparece. Tá. Agora vai. Pronto. Então, o que faltou falar para vocês? Então, eu falei aqui, mostrei, ok. Qual que é o objetivo final dessa disciplina, né? Eu vou dar um play aqui para vocês, sem áudio, enquanto eu falo, para que vocês possam ver, por exemplo, esse daqui é uma aula do Foca, tá? É uma aula que a gente estava fazendo online, onde eu vou, né? Lógico que eu acelerei, né? Onde a gente vai editando, né? Então, aqui acho que aparece eu trabalhando a ilustração, né, que eu falei para vocês do futebol feminino, né, parece, ó. Então, ali eu fui mostrando para os alunos como a gente faz essa ilustração no Illustrator através da foto, tá? Então, o nosso objetivo, gente, é que no final desse semestre, né, vocês já tenham, assim, 60% encaminhado para que a gente possa, né, lá quando a gente pegar o Foca, desenvolver ferramentas mais avançadas e trabalhar a diagramação e a disponibilização dos seus originais de uma maneira
que fique mais rico para a leitura das pessoas, né? Então, todo o foco aqui da computação gráfica é trazer a atenção necessária para dentro do conteúdo jornalístico, né? A gente sabe, né, que o jornalismo, muito tempo, a gente teve aquela briga que jornalismo não é entretenimento, não é propaganda, eu sou da área de propaganda, então a gente sempre teve esse problema, as pessoas, eu não gosto disso, isso aí é propaganda, não é jornalismo, e a gente sabe que hoje em dia as coisas estão tudo muito juntas, né? Os programas jornalísticos, eles também precisam ter uma dose grande de entretenimento, porque senão não se segura, né? E o nosso conteúdo também, como jornalista, ele precisa ser disponibilizado de uma maneira mais rica visualmente, porque as pessoas são extremamente, né, ligadas ao visual, à imagem, né? Então, essas aulas de computação gráfica vão chegar lá no desenvolvimento da revista Laboratório para permitir que vocês consigam disponibilizar de uma maneira mais rica o conteúdo jornalístico que vocês vão desenvolver durante o curso, né? Vocês vão ver que muda muito até para vocês trabalham como portfólio, né? Então, tem aluno meu que fala, nossa, Lucão, eu cheguei lá na entrevista, a hora que eu mostrei o foco, o cara me contratou na mesma hora, e por aí vai. E ele falou, não é possível que sejam vocês que façam. E a gente, não, tem o professor que ajuda, mas é a gente que diagrama. Então, assim, quanto mais eu conseguir dar esse suporte de ferramenta para vocês, para que vocês consigam olhar para o conteúdo de vocês, conseguir formatar esse conteúdo de uma maneira que seja mais consumível pelas pessoas, mais satisfeito eu vou estar com o desenvolvimento da nossa disciplina, tá? Antes de terminar, né, vou falar para vocês, né, eu não me apresentei, deixei para o final, um pouquinho de como eu estou na Univap, o que eu faço, como eu vim parar aqui, né? Então, eu sou do sul de Minas. Eu vim para cá para trabalhar com mecânica geral, não era nem para trabalhar com publicidade, com nada. No meio do caminho eu me desvirtuei, né? Fui trabalhar com criação publicitária, comecei como redator, né? Por conta da dislexia, eu acabei saindo para a área de redação, conheci o design gráfico, e aí é o que eu falei para vocês, né? Foi paixão à primeira vista, unir as duas coisas que eu mais gostava aí, a parte de texto com a parte de conteúdo e de imagem, né? Desde então eu trabalhei 10, 12, 15 anos em agência de propaganda, então eu trabalhei nas maiores agências aí do interior, do Vale do Paraíba. Trabalhei em algumas revistas também, já fui editor de imagem de 2 ou 3 revistas aqui do Vale, regionais, né? Me especializei em design gráfico e tipografia, né, que é desenho de tipografia. Que mais? Nos últimos 2 anos eu fiquei aí à frente do time de criação da Oscar Calçados, né? Então, produzindo todo o conteúdo criativo da Oscar para rede social, para TV e para a loja. Agora eu estou novamente com o meu estúdio, o Estúdio Cão, que é um estúdio focado em design de marca, tá? E conteúdo de marca, né? Então, trabalho desde vídeo até animação, o que precisava fazer. Há 7 anos atrás, um colega meu, o Taluan, foi convidado para dar aula na Univap. Como ele não tinha pós-graduação, ele me indicou e eu achei, nossa, eu era um péssimo aluno, né? Como é que eu vou ser professor? Entrei, comecei dando aula para moda, passei para o jornalismo, hoje eu dou aula no rádio e TV, jornalismo, publicidade e artes visuais na outra facul aí, na FEA, né? Faculdade de Educação e Artes, na FEA, e estamos aí, vamos fazer 8 anos já que eu entrei para esse lado da educação. Hoje em dia eu falo que a aprendizagem é o que motiva meus dias aí, né? Porque vocês, para mim, é um grande laboratório a sala de aula, onde eu consigo desenvolver novas tecnologias, aprender várias coisas e trazer para dentro do mercado de comunicação, tá? Que mais? Esse é o e-mail exclusivo para vocês falarem comigo qualquer assunto da Univap. Então, Lucas com Z, Matias com th.fcsac@gmail.com, tá? O WhatsApp também, esse número eu tenho só para vocês da Univap, então é um número à parte, vocês podem me chamar, podem falar comigo por esse número. Aqui é o link da nossa disciplina na VEA, eu passei para vocês a chave da disciplina. Se alguém não tiver, pede para mim nesse número ou nesse e-mail, eu vou passar. Todo o nosso conteúdo vai ser disponibilizado dentro do AVEA, então deixa eu até entrar aqui para a gente ver.
Aveia, AVA, Ávea, cada um fala de um jeito. Eu adoro falar Aveia. Então, a gente está aqui no nosso curso. Vocês vão ver que aula a aula eu vou disponibilizar tudo lá. Então, cadê? Computação gráfica, jornalismo. Então, aqui, a nossa aula de hoje já está lá. Esse material complementar sempre é um link para essa apresentação que eu trago para vocês, que eu trago com os verbetes que eu estou falando dentro da aula, os assuntos que eu estou trazendo para a aula, tá? Às vezes eu coloco um textinho aqui, a videoaula vem logo abaixo aqui, depois que eu fechar aqui, eu subo para vocês num canal e já coloco aqui, né? Conteúdo, cronograma, aquele cronograma que eu falei para vocês, está aqui também em PDF. Exercício, indicação de livro, tudo vai ser passado por aqui, aula a aula, a gente vai trazer esse conteúdo para vocês, tá? Para finalizar aqui, gente, eu coloquei aqui a frase do Walt Disney, né? Faça o que você faz tão bem que eles vão querer ver de novo e trazer os amigos, né? Então, a ideia do conteúdo, a ideia da notícia é sempre a gente fazer com que as pessoas, né, gostem da linguagem com que a gente trabalha o jornalismo, ou a publicidade, ou qualquer outro tipo de comunicação, e volte e tragam outras pessoas. É assim desde o Walt Disney, é assim na Vanguarda, é assim no nosso canal do YouTube, é assim na nossa aula, é assim com o nosso trabalho, né? Todos nós que escolhemos comunicação, a gente precisa ser visto, ouvido e consumido, né? Então, a gente não pode ter vergonha disso, né? E eu vou deixar aqui o meu trabalho e as minhas aulas para ajudar com que vocês formatem esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês serão capazes de produzir. Beleza, gente? Dúvidas, comentários? Como eu falei, a aula de hoje é mais curta, né? Até para a gente poder se conhecer e já não ser massivo, ficar 4 horas aqui falando com vocês, vocês me matam. Abro aí para vocês, se querem comentar alguma coisa. Bom, tudo certo, professor. Muito da hora, hein? Gostei Tranquilo, muito professor. aí. Tudo certinho? Então, beleza, gente. A aula que vem, então, né? Coloquei aqui embaixo, a gente vai falar sobre redução, tamanho e formato de imagem. Vou já pedir de antemão para vocês um pouco de paciência, que provavelmente é a nossa aula mais chata, mais técnica aí, mas eu vou tentar fazer aí da maneira mais tranquila para que vocês consigam consumir isso. Tá bom? Então é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço, obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem ficar bem abertos e me mandar mensagem, tá? Eu sempre respondo na medida do possível. Se tiver algum conteúdo que vocês já tenham visto e que vocês acham que a gente precisa alterar também, falem. Essas primeiras semanas aí dá para a gente mudar tudo, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho que a aprendizagem é sempre aberta, tá bom? Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, boa noite, professor. Fechou, então. Boa noite, Valeu, professor. senhor. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau.